Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Está começando o Universo Educação e no programa de hoje nós vamos falar sobre valores e virtudes. Você já parou para pensar de que tipo de valores você gosta nas pessoas? Quais são os seus valores pessoais? E se isso é importante ensinar desde a primeira infância e também para as juventudes? É o que a gente vai aprender agora no Universo Educação. O que você valoriza nas pessoas? Você já se fez essa pergunta? Quais são os seus valores pessoais e quais são os valores que você admira no outro? E principalmente, quando e como esses valores começam a florescer no ser humano? É sobre isso que a gente vai conversar hoje e para este bate-papo de valor, nós temos hoje aqui nos nossos estúdios o economista e teólogo Giovanni Formenton e em nossa janela para o mundo que nos permite aí falar com qualquer pessoa do globo, nós temos Marcos Meyer, nosso convidado, psicólogo, professor, mestre em educação e que tem um trabalho incrível para pais e filhos. Sejam muito bem-vindos, rapazes, aos nossos estúdios aqui. E o Marcos com a gente aí, né, Marcos? Seja muito bem-vindo. Obrigado, estamos aí. Que bom, Marcos. E eu começo com você já, Marcos. Então vamos lá, a gente já volta aqui para os estúdios. Marcos, diz uma coisa, o que significa dizer que uma pessoa tem valores? Ah, aquele é um bom sujeito, ele tem valores. O que nos leva a pensar dessa forma, né? Por que nós fazemos essa relação de quem tem valores é bom e de quem não tem valores não é tão bom assim? Os valores são princípios, são, entre aspas, regrinhas que a gente segue para tornar a vida minha e das pessoas à minha volta melhor. Então, quando eu consigo agir de acordo com esses valores, o que eu faço? Eu torno a vida da comunidade, das pessoas, da família, daquele grupo onde eu estou, melhor. Todo mundo gosta da minha presença. Por quê? Porque eu tenho essas regrinhas, eu tenho esses valores que fazem isso. E, Giovanni, quando eu falo assim, ó, você que é pai fresco aí da Cecília, né? 3 meses, parabéns. Obrigado. Então, nada melhor do que a gente falar desse tema, né? Para aprender de algumas coisas também. Excelente. Quero aprender muito com o Marcos aí, algumas dicas bem práticas para. Esse é para o terceiro bloco. No terceiro bloco são as dicas. Mas, Giovanni, me explica assim, quando a gente fala, né? Eu quero que meus filhos tenham valores e virtudes. Valores e virtudes são a mesma coisa? São distintos? Como que eu consigo avaliar isso? Não são as mesmas coisas, mas estão intimamente ligados, né? Como o Marcos falou, os valores são como regrinhas que balizam o que é bom, o que não é. E virtudes é como que a ação dessas regrinhas, né? Se você consegue colocá-las em prática ou não. Então, se você pensa num valor como humildade, por exemplo, a virtude é um ser humilde. Então, a virtude está mais ligada ao agir do que ao refletir, e o valor está mais ligado ao refletir do que o agir. A gente pode resumir dessa maneira. Assim. Marcos, você está concordando aí? Tem alguma coisa para acrescentar? Eu vi que você quis comentar também. Não, está certo, é isso mesmo. É importante a gente lembrar que, por exemplo, as virtudes são aquelas qualidades humanas que fazem com que eu seja cada vez melhor como ser humano, melhor como pessoa, melhor como amigo, como pai, como filho, então, como cidadão principalmente. Então, se eu tenho essas qualidades que me fazem ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, então eu tenho virtudes. E é muito importante que a gente ensine as virtudes para os nossos filhos, sim, como você, Caroline, falou. Então, quando a gente se esforça para ensinar os nossos filhos as virtudes, a gente está contribuindo para um mundo melhor, porque é muito fácil dizer esse mundo está uma droga, os jovens estão influenciando muito o meu filho. Faça o contrário, faça com que o seu filho seja alguém que vai influenciar as outras pessoas. Ô Marcos, quer acrescentar? Eu ia falar que a tarefa não é tão fácil e você não percebe geralmente no curto prazo, né? É uma tarefa cotidiana. Eu me espanto, eu tenho uma filha de 3 meses, eu me espanto com a minha esposa e falo assim, ela vai passar boa parte da vida dela com a gente, né? Então é essa parte da vida que você tem para formar, para dar exemplo, para ensinar a essa pessoa a ser uma pessoa melhor, né? Realmente agir com valores, né? Então é bem isso, é uma vida toda de exercício, não é uma coisa que você
leia o livro e você aprende, né? É uma constância, né? O que a gente tem falado muito aqui no programa com relação à educação é que não é uma vez ou outra vez, né? É sempre, é toda vez. E aí eu conversei com o Marcos sobre isso também, né, Marcos? Você falou assim, eu achei muito interessante, às vezes os pais, porque o filho está doentinho, ou porque caiu na escola, brigou com o coleguinha, aí você fala, não, hoje não precisa. Ele fez, de repente, uma malcriação, ou fez alguma coisa que, né, dentro de casa não é permitido, mas aí passa a mão na cabeça e alivia. Quando que isso é permitido, Marcos, ou esse de vez em quando atrapalha? Você sabe que o que realmente educa é a nossa constância. Quando a gente sempre faz isso, sempre ensina, sempre mostra para o filho, vai lá, pede desculpas, o que você fez está totalmente errado e tal. Quando a gente ensina isso durante a vida, claro que vai ter um momento ou outro que você pensa assim, ele está cansado, está com sono, está chateado, está irritado, já caiu, já se machucou, já tem dor. Então, eu sei que o contexto não contribui para que ele assuma o controle das emoções e vai lá e pedir perdão. Então, em alguns momentos, a gente pode, sim, ser um pouco mais flexível. Por quê? Porque a gente sabe que o resultado naquele momento pode ser ruim, pode ser pior. Então, a gente deixa para lá, vamos relevar um pouquinho, então, não há problema. Porque o que realmente ensina é a constância. Eu tenho uma história, Carolina, muito legal. Eu cheguei uma vez no aeroporto, pronto, com vontade de ir logo para casa, e liguei para o meu filho. Filho, venha me buscar, porque ele tinha acabado de tirar a carteira e estava morrendo de vontade de dirigir. Aí ele falou assim, não vou não, pai. Você não deixou os documentos do carro comigo. E estava comigo. Daí eu falei assim, venha, filho. Parar, os documentos estão comigo. Ele falou assim, não pode dirigir sem documento. Eu não vou, venha de ônibus. Gente, eu fui de ônibus. No primeiro momento, fiquei chateado. Pô, meu filho podia ter vindo me buscar. Mas depois eu pensei assim, a minha educação que eu dei durante toda a vida dele foi suficiente para ele ter princípios, ter valores fortes para não descumprir a lei de trânsito. Ele não descumpriu a lei de trânsito. Aí eu pensei assim, puxa, eu pisei na bola, insistindo para que ele cometesse um erro. Mas a minha constância durante a vida inteira valeu muito mais, foi mais forte do que uma pisada na bola que eu dei naquele momento. Então a gente pode errar de vez em quando. O importante é a gente ser constante. E a tua de ficar chateado no fim se tornou um orgulho, né, Marcos? Porque assim, poxa, até me deu um puxão de orelha. E quantos puxões de orelhas essas crianças têm dado nos seus pais, aprendendo as coisas até na escola, né? Tem muitos relatos dos pais que falam assim, eu não separava lixo. E aí o filho aprendeu a separar o lixo, né, o material reciclável na escola. Papai, isso não se joga aqui, isso não é lixo. Então, essa constância realmente ajuda e às vezes ajuda os próprios pais, né, Marcos? E são duas descobertas. Né? Exatamente, essa é a chave. A gente tem que ser constante e tem que ter um pouco de flexibilidade de dizer assim, deixa para lá, agora não é a hora de forçar a barra. É claro que, então, de vez em quando a gente libera e, às vezes, a gente erra. Isso também é legal dos pais saberem. Vocês vão errar. Só que o que a gente faz? Pede desculpas. Quando eu cheguei em casa, eu pedi desculpa. Filho, desculpa eu ter insistido para você cometer um erro. Ele, tudo bem, pai, tá tudo certo. É uma oportunidade para duas coisas, né? Primeiro, para você descobrir que ele já adquiriu por ele mesmo aquele valor e aquela virtude, né? Ele já está pronto nisso. Ele já sabe discernir por si mesmo. E o segundo é a oportunidade que você tem de ensinar ele a humildade de você reconhecer que você estava errado, né? Que é uma das coisas mais difíceis e mais raras hoje, é a virtude da humildade, você agir com humildade. Todo mundo consegue refletir sobre a humildade e achar ela linda, mas na hora de você agir com humildade é muito difícil. Então é uma excelente oportunidade para você falar, como o Marcos falou, eu errei, desculpa, e vamos começar de novo. Vou levantar e a próxima vez eu não vou errar com você. Exatamente. E às vezes a gente vai errar de volta, vai pedir desculpa de volta, mas sempre determinado, né? Essa constância exige uma determinação muito grande. Ô, Giovanni, aproveitando isso que você falou, né? Existe uma questão de geração. Então, por exemplo, eu quero passar para os meus filhos os valores que meus pais, meus avós,
meus tataravós passaram. Isso é não o correto, mas é o mais saudável? Você realmente, esses valores, eles vêm de geração para geração? Ou você aprende valores novos e passa esses valores para os seus filhos? Como que funciona essa cadeia de valores? Eu acho que são duas coisas, né? Existem valores que são mais necessários hoje do que foram há um tempo. Mas tem aquela unidade, aquele corpo de valor que é universal nos povos e que também é universal no decorrer do tempo e que particularmente eu acho que é uma das crises que nós temos hoje. A gente conseguir identificar a hierarquia de valores. Quais valores são mais importantes, né? Na discussão sobre a moral tem uma ideia clássica que já vem lá desde de São Tomás de Aquino e passa por Kant também, que na hora que você tem que salvar uma vida, você vai falar a verdade ou você vai mentir, né? Na essência tem aquele exemplo assim, se você estiver escondendo uma família de judeus na sua casa e chega o exército alemão, você vai mentir para eles ou não? Então é uma discussão moral muito complexa, né? E a gente não vai resolver ela aqui, mas a gente compreender que existe uma hierarquia de valores que para nós cristãos, né? No caso eu sou um teólogo católico, para nós cristãos, o maior de todos os valores é o amor e a vida está completamente relacionada a isso. Então a gente compreender essa hierarquia de valores é muito importante para a gente saber exatamente em qual momento a gente vai ser flexível ou não. Mas existem valores que no dia de hoje são necessários, a flexibilidade é uma delas. A gente precisa se adaptar muito rápido para a gente ter uma boa vida profissional, para a gente ter uma boa vida amorosa, porque antigamente a gente casava com uma pessoa, às vezes os pais escolhiam as pessoas com quem íamos casar, e hoje não, hoje a gente tem que passar pela fase do namoro, talvez a gente vai conhecer 2 ou 3 pessoas diferentes, a gente tem que ter essa flexibilidade de se acostumar com culturas distintas, né? Então existem os valores fundamentais, amor, humildade, respeito, e isso gera virtudes fundamentais e balizares desde sempre, e existem valores que a gente aprende com o tempo e que em cada época é exigido um valor diferente, né? Mas a hierarquia é fundamental. Dentro dessa hierarquia, Marcos, que o Giovanni nos trouxe, né, da questão até do cristianismo, que traz muito essa questão do amor, né? Você que trabalha muito com pais e os seus filhos e com crianças no seu consultório, o que você já viu aí que pode nos ajudar com essa questão de valores, né? Quando que isso dá encrenca na infância? Eu costumo falar nas minhas palestras um princípio bíblico, um princípio cristão. Jesus pegou os seus discípulos e falou assim: sejam mansos como as pombas e astutos como as serpentes. Em outras palavras, não seja bobo. Porque o que a gente vai fazer? Nós vamos ensinar aos nossos filhos honestidade, caráter e tal, mas a gente tem que ensinar para eles também que outras pessoas não têm, muitas pessoas não têm e vão tentar enganá-los. Porque se eles acharem que todo mundo é honesto, todo mundo é querido, todo mundo é humilde, eles vão ser passados para trás, eles vão ser enganados, eles vão ser ludibriados. Então a gente tem que ensinar os dois lados da moeda, a gente tem que ensinar os princípios, mas tem que ensiná-los também que muita gente não tem, e você tem que aprender a lidar com essas pessoas, e inclusive aprender a ficar longe. E às vezes isso não é fácil, porque às vezes é parente. Às vezes a gente tem parente desonesto. O que a gente tem que fazer? Se afaste. Uhum. Mas você está se afastando da família. É para a saúde mental. É para nos preservar, né, Marcos? Exatamente. Voltando ainda para mais um princípio cristão. Jesus falou para a gente perdoar 70 vezes 7. Daí a gente fica pensando assim, mas por que só 490? Né? Por que ele deu um número 70 vezes 7? É para a gente se perder na conta, em outras palavras, perdoe sempre. Mas ele não disse, continue convivendo com essa desgraça. Ele não falou isso, ele falou para perdoar. Mas seja astuto, seja inteligente, está fazendo mal para você, perdoe e caia fora. Não precisa continuar convivendo. Isso a gente pode ensinar para as crianças, sim. Olha, você vai ter um amiguinho que bate, que empurra, que rouba os brinquedos das outras crianças. Não precisa brigar com ele, não precisa enfrentá-lo, mas pode ficar longe dele. Uhum. Ótimo, ótimo. Marcos, você trouxe para mim, a gente está encerrando esse bloco, mas você já trouxe um gancho ótimo para o próximo, porque é o seguinte,
Existe a criança, então, que foge, né? Ou no caso, a criança que é boa, que vai entender que existe o mal e o bem, que existe a criança que bate, que rouba. Então, assim, como fazer com que o nosso filho não seja essa criança que bate, que rouba, ou que seja essa pessoa que a gente tem que se afastar no futuro, né? Vamos aprender hoje no programa como criar seres humanos que tenham valores. Não é mesmo? Então tá, guarda isso daí para o próximo bloco. A gente vai fazer um intervalinho rápido, você não sai daí, porque no segundo bloco nós teremos muito mais. Estamos de volta com esse bate-papo que é sempre tão necessário quando a gente fala de educação, valores e virtudes. E para falar comigo hoje sobre esse assunto tão comentado, eu tenho aqui Giovanni, Marcos Meyer, através do nosso link, para que a gente possa conversar aí. E também tem muitas, eu acho que... mentiras, não são mentiras, assim, né? Mas existe uma lenda urbana sobre valores e virtudes, né? Então, eu acho que sempre é bom a gente estar aqui para poder sanar essas dúvidas, porque ele é bom, ele é bonzinho. Então, desmistificar isso, como o Marcos falou, a gente não pode ser bobo, eu acho ótimo, né? E, Marcos, você me falou uma vez que é diferente educar meninos e meninas. Eu acho super apropriado a gente falar desse tema hoje, né? Existe uma onda que tem uma educação que meninos e meninas têm que ser educados sem gênero, de um jeito só. O que você acha? Qual que é a sua opinião? A nossa estrutura cerebral é diferente. Homens têm uma estrutura cerebral diferente das mulheres. Isso é fato científico, isso é da neurociência. Por exemplo, nós temos, em média, os homens têm 4 bilhões de neurônios a mais. Daí você vai pensar assim, você está falando isso só para se aparecer. Na verdade, é um fato estatístico. No entanto, olha que interessante, a área que liga os dois hemisférios se chama corpo caloso. Nas mulheres é 30% maior do que nos homens, ou seja, as mulheres conseguem ligar os dois hemisférios com mais rapidez, com mais facilidade. É por isso que a intuição feminina é mais rápida e dá muito mais certo do que a intuição masculina. Em outras palavras, nós somos diferentes, sim. E a construção da autoestima é diferente. Por exemplo, a autoestima masculina está muito em cima, está muito fundamentada no sentimento de competência. Se um homem se sente competente, ele se acha o cara. A aparência não é tão importante assim para o homem, mas o sentimento de competência, sim. Para as mulheres, a autoestima, em geral, é construída sobre os vínculos que ela faz, o sentimento de ligação com outras pessoas. Então, por exemplo, se você está educando um menininho e você dá uma bronca sobre algo que ele fez, ele vai se sentir muito magoado como pessoa. Você fere a ele. Por quê? Porque você feriu algo que está na base do sentimento de competência e está na base da autoestima. Se você dá a mesma bronca numa menina, ela vai lá e conserta. Não mexe tanto com a autoestima dela, porque a autoestima não está nas coisas que ela faz, está nos vínculos que ela constrói. Então, se a gente sabe dessas diferenças entre o masculino e o feminino, a gente pode ajudar na construção da criança. Orientação sexual é outra coisa, gente. Não tem nada a ver com você ajudar a identidade sexual, que é outra coisa. Então, a gente tem que educar menino como menino e menina como menina. Depois, o resto é a natureza, é a psicologia, são eles que vão se identificar, vão se achar no mundo. Então, dá sim para a gente fazer uma educação diferenciada, com cuidado. Não crie preconceito. Por exemplo, a mãe diz assim para o menininho, vai lá brincar, vai lá fora brincar, vai jogar bola. Filha, venha cá ajudar a lavar a louça. Ué, por que a menina tem que lavar a louça e o menino tem que jogar bola? Faz o contrário também. Todo dia faça o contrário. Para quê?
para que eles saibam que tarefas domésticas não tem gênero, não é da mulher, não é do homem, as tarefas são de todos. Quando a gente faz isso, a vida fica muito mais leve. Com toda certeza. Ele acabou de explicar eu e a minha esposa ali a diferença entre homem e mulher. Por que, Giovanni? Não, porque é exatamente isso. Eu me sinto super mal quando alguma coisa dá errado, assim, né? E aí eu posso até fazer um gancho para o exercício da humildade, né? Que no homem isso é muito verdade. A gente tem que aprender a lidar com a frustração, principalmente social, né? A frustração onde está todo mundo perto quando você leva uma bronca do que aconteceu, né? Se você, enquanto pai, é turrão e briga e rebate quando alguém te corrige, certamente seu filho e sua filha não vão aprender a receber as críticas de maneira positiva, né? Então, saber lidar com humildade, aí entra aquele valor, com humildade, com essa humilhação pública que você pode sentir quando você tenta fazer uma coisa e não consegue, né? E para minha esposa isso ela tira de letra, mas você quer ver alguém que sofreu com a pandemia, é ela, porque ela é uma pessoa super cheia de amigos e a autoestima dela foi assim, ó, de baixo para cima, rapidinho, porque ela realmente teve uma dificuldade muito grande de entender que ela continuava sendo querida, assim, sabe? Ele acabou de explicar nosso relacionamento aqui. Falando de valores e virtudes, Marcos, e também de relações, né? É muito legal porque eu sendo homem, eu entendia muito pouco desse universo feminino e agora eu tenho uma filha, né? E um dos meus maiores medos é o que eu vou fazer com isso. Eu não tinha irmã, né? Vivi longe das minhas primas. Minha mãe, ela foi cercada por 3 homens e a gente sempre foi uma família muito nuclear, assim, porque a gente não tinha parente próximo nem nada. Então a minha mãe teve características femininas que eu nunca percebi nela até nos meus 26 anos. Eu descobri que minha mãe gostava de ganhar flor e eu tinha 26 anos, né? Então é muito importante eu conseguir trazer esse universo feminino na hora de educar e aí para você ver como a ciência traz muito mistério para a gente, para a educação, né? Por isso é super legal essa roda de conversa que a gente tem, assim. Já minha filha vai ter uma educação melhor por causa dessa tua frase. Que bom, né, Marcos? E dessa diferença de educar meninos e meninas, a gente terminou o primeiro bloco com uma dica super bacana sua, né? Não seja bobo, não seja bobo. O que isso significa, Marcos, com relação a gente criar bons cidadãos para o mundo? O Giovanni falou da humildade. Eu acho que a gente pode aumentar um pouquinho o conceito, né? Uma pessoa humilde, a palavra humildade vem da palavra humus, que significa terra fértil, terra adubada. Então, a humildade, uma pessoa humilde é uma pessoa que está numa terra adubada, ou seja, ela dá frutos. Então, o que eu quero em relação aos meus filhos? Eu quero que meus filhos sejam humildes, ou seja, que eles deem frutos. Eu quero que eles façam diferença na sociedade. Eu quero que eles transformem a sociedade para torná-la ainda melhor. Então, o que vai levá-los a ser assim? Então, como eu falei antes, tem que ter os princípios, os valores, as virtudes que eu vou sim construir, vou ajudá-los a construir. Agora, eles precisam ter essa, entre aspas, esperteza, eles não podem ser os bobões. Então, eles têm que saber com quem vão fazer as sociedades, com quem eles vão ser amigos de verdade, quem eles vão deixar se aproximar. Então, esse tipo de olhar para o mundo como sendo realmente o mundo real e não o mundo da Poliana, que tudo é lindo, tudo é positivo, tudo é cor-de-rosa, esse não é o mundo verdadeiro. Então, a gente tem que ensinar assim que vai ter gente querendo passar a perna. Por exemplo, ontem mesmo eu recebi uma ligação, até vale de alerta para todo mundo, uma ligação do Ministério da Saúde fazendo uma pesquisa sobre a Covid. Opa, claro que colaboro. Daí, já teve Covid? Não. Tem gestante na tua casa? Não. Tem algum idoso e tal? Não. Ótimo, muito obrigado pela sua participação. Estou passando um código no seu WhatsApp, por favor, me diga qual é. Opa! Se você passa o código, eles vão clonar teu celular. É um bando de vigarista fazendo isso. Então, se eu sou inocente, eu acho, gente, que lindo, o Ministério da Saúde me ligou. Uma ova, um bando de bandido que te ligou. Só que essa capacidade eu tenho que ensinar para os meus filhos, porque senão eles vão ser enganados sim. Inclusive, ele tem que avisar os idosos, porque no passado
eles acreditavam muito na palavra das pessoas. Era muito importante a verdade, a honestidade. Hoje, com esse mundo do jeito que está, os idosos caem facilmente. Por quê? Porque eles ainda acreditam que as pessoas são honestas, que elas são sinceras, que elas falam a verdade. Não dá para viver nesse mundo desse jeito. Então, eles podem muito facilmente ser enganados. Eu não quero que meus filhos sejam manipulados por outras pessoas. Portanto, sim, eu vou ensinar esses dois lados da vida, esses dois lados do mundo. A humildade não tem nada a ver com submissão, né? São coisas muito distintas, assim, né? Uma coisa é você não ter a capacidade de se compreender enquanto pessoa, isso é super importante, e permitir que as pessoas te usem como elas querem, né? Eu gosto muito da definição do Papa João Paulo II, ainda quando ele era cardeal, de que a pessoa, o que torna alguém pessoa é a capacidade de se autodeterminar, né? De não ser alienável pelos outros. E sempre que você usa, você tira a humanidade dessa pessoa, você tira o caráter pessoal dessa pessoa. Então a gente tem que ensinar nossos filhos que eles são pessoas e que eles estão sujeitos a outras pessoas que querem tirar isso delas, né? E isso é super importante não só para a questão desse tipo de situação, mas também para relacionamentos, né? Quantos relacionamentos hoje que são narcisistas, que são opressores, em que o homem suga tudo da mulher e usa a mulher como quer, a mulher usa o homem como quer. Então, ensinando a pessoa a ser o mais pessoa possível, a gente consegue fazer com que os nossos filhos percebam: opa, eu estou sendo usado? Alguém está querendo me sacanear, como diz o Marcos? Então isso é super importante. E aí você só vai ensinar tratando as outras pessoas enquanto tais, como pessoas. A começar pela sua esposa, né? Se eu trato a minha esposa como um objeto de uso, como alguém que vai fazer o trabalho doméstico para mim, ou até a questão da sexualidade, né? Se eu exijo da minha esposa que ela se comporte sexualmente, e eu não estou falando do ato conjugal, mas da nossa intimidade, do nosso afeto, se eu exijo que ela me trate com um afeto sempre impulsivo, sempre charmosa, sempre do jeito que às vezes ela não está com vontade, eu estou ensinando meus filhos a usar as pessoas como eles quiserem, né? Como objeto. Exatamente. Como objeto. Como objeto. Eu tenho que entender que existe o tempo e a liberdade da outra pessoa. E aí eu acho que o casamento é a principal escola para os filhos. Como eu trato a minha esposa e como a minha esposa me trata, desde já, a gente tem um menino de 3 meses que a gente não tem ideia, eu não tenho todo o conhecimento do Marcos, eu não tenho ideia do que ela está absorvendo ou não. Mas eu e ela conversamos: poxa, não vamos mais fazer isso, não vamos mais conversar desse jeito na frente dela, vamos nos tratar de uma maneira distinta, porque a gente se preocupa de como ela vai observar nosso relacionamento, que vai ser a principal escola para ela, né? E isso que o Giovanni trouxe, Marcos, nos ajude aqui também, né? Dessa questão do exemplo, de você saber o que fazer ou não em casa. E tem pais que terceirizam para a escola a educação dos valores dos seus filhos, né? E esse teu sorrisão aí, o que significa? Isso acontece mesmo? Isso acontece muito, né? A terceirização da educação, né? A transferência de responsabilidade. Inclusive, tem uma mensagenzinha assim nas redes sociais, sabe aquelas figurinhas bonitinhas, com as frases coloridas e tal, dizendo assim: família educa, escola ensina. Gente, isso é o ideal, esse é o mundo ideal. Só que não é verdade. A escola precisa educar. Por quê? Porque as famílias não estão dando conta de educar de forma correta. Então, por exemplo, no Brasil, 30% das crianças, olha o absurdo, gente, 30% das crianças não conhecem o pai. Não é porque o pai foi embora e coisas... Não conhecem, não viram, não sabem quem é. E aí, ainda mais uma porcentagem muito grande de crianças que já está com o segundo, terceiro, às vezes quarto padrasto vivendo ali junto com a mamãe. Então, que tipo de educação eles estão recebendo? Claro que em alguns casos estão tendo uma educação maravilhosa, os pais estão fazendo um bom trabalho, mas não é geral, não é geral. Então, as famílias estão sem tempo, sem paciência e sem conhecimento dos princípios da educação, como se educa. Então, se as famílias não dão conta, a escola tem que educar.
A escola tem que ensinar princípios e valores, sim. Nós temos que fazer esse trabalho, porque aí nós vamos salvar a criança. Por quê? Porque se a família não foi adequada para essa criança e a escola também não é, sobra a polícia. Então, eu não quero que os meus alunos, os meus adolescentes, acabem nas mãos da polícia. Então, eu vou, sim, ensinar valores, honestidade, princípios, caráter, responsabilidade, autonomia, um monte de coisa fundamental para as crianças aprenderem. Essa é uma coisa legal que ele comentou, é que, desculpa, Carol, mas eu achei super bacana isso, é o conceito de comunidade que a gente tem nas nossas vidas urbanas, né? Quando você pensa uma cidade pequena, uma vida mais rural, a comunidade, a família ampliada, todos ali são exemplos, as crianças captam de todos a atitude, tem uma proximidade muito grande. Hoje, às vezes a gente mora num prédio com 70 vizinhos e a gente não conversa com nenhum. A comunidade não ajuda mais a educação. A comunidade não educa mais, não né? Educa a Vila mais. tem um, então, eu acho que... um projeto chamado A Vila Educa, né, Marcos? E esse processo de você estar inserido numa comunidade onde tem criança, pai, idoso, você aprende com várias gerações, né? Isso a gente não está vendo mais. E eu acho que essa tentativa de separar que a escola não pode educar, é a família que tem que educar. Não, o papel principal é da família, isso é fato. Mas é da comunidade como um todo. Né? E a escola está ali construída pela comunidade, né? A escola serve à comunidade, então ela também tem esse papel de enquanto comunidade, educar. E como a criança hoje passa muito mais tempo na escola do que com os pais, né? Nosso mundo é muito louco, né? A gente trabalha 9, 10 horas por dia e às vezes muito longe das nossas famílias, ela acaba tendo um papel muito importante também nisso aí. E eu acho que é fundamental que os pais compreendam como a escola está educando para que possa fazer as correções que achem devidas, né? E também possa participar da educação com a escola, né? E para a criança entender que há uma unicidade também e não ficar confusa, né? Porque tem um problema, a escola ensina uma coisa e o pai ensina outra, né? Então essas coisas têm que ser esclarecidas e com o pai junto com a escola ali, isso pode ser esclarecido sem muita dificuldade, né? Ótimo, muito obrigada. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta só lembrando que o Universo Educação é isso, é informação e é conhecimento. Então não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta e se você também quer participar do nosso programa, mande um e-mail para universoeducação@evangelizarapreciso.com.br. Pode ser uma ideia, uma sugestão de tema, uma sugestão de entrevistado. Por favor, participe. E agora é a parte do programa que todo mundo mais gosta, porque são as pistas e as dicas que os nossos entrevistados nos dão com relação à educação. Agora a gente vai para a ação, né? Vamos para a prática, Marcos. Marcos me deu várias dicas já quando a gente estava conversando de práticas, né? E você me falou que tem 2 infalíveis para a educação dos filhos. Quais são? Vamos ver se eu lembro delas. Você deve ter milhões, né? Eu tenho algumas bem interessantes. Vamos lá. A gente ouve muito falar que o nosso exemplo é muito importante na educação dos filhos. E aí, muita gente descansa em cima dessa frase. Eu dou bons exemplos para o meu filho. Não funciona. Deixa eu te contar um caso bem prático para você entender. Vamos supor que você vai na padaria, faz a tua compra lá e a caixa da padaria te deu R$1 a mais. Você vai saindo e conta as moedas e diz para o filhinho lá de 6, 7 anos, opa, a caixa me deu R$1 a mais. Espera aqui, meu filho, vou lá devolver. Você vai lá, devolve, pega seu filho e vai embora. O que ele aprendeu? Ele aprendeu que você é bobo, que você devolve dinheiro. É isso que ficou na cabeça da criança. A criança não sabe, ela não viu, que bom exemplo meu pai deu. Não, a criança percebe o que ela vê. Ela viu o quê? O pai devolvendo dinheiro. Mas o que a gente tem que fazer então? Você deu um exemplo bom, um exemplo positivo, agora explique para a criança o que está por trás do exemplo positivo. Filho, eu devolvi porque não é meu aquele dinheiro.
e no final do dia o dono da padaria vai cobrar dela R$ 1 que faltou. Mas como não é meu, eu devolvo. A gente tem que sempre ser honesto, nunca podemos pegar aquilo que não é nosso. Aí sim, a criança entende o que está por trás dessa atitude. Então, essa é a primeira dica. E uma grande dica, uma segunda dica bastante importante é o seguinte: pare de elogiar aquelas coisas que não fazem tanto sentido. Por exemplo, beleza e inteligência. Se você vive falando para tua filha, como você é linda, 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 a hora que as outras amigas em volta começarem a ouvir, perceber que você está fazendo isso, só gera inveja. E aí, o que acontece? Você não contribuiu para nada em relação à sua filha. Então, ela se acha linda, mas e o resto? O que é mais importante? Beleza? Eu gosto de dizer para minha filha, você é uma guerreira, uau, você foi honesta, você falou a verdade mesmo com medo, que corajosa você é. Então, guerreira, corajosa, honesta, são esses os princípios que eu tenho que elogiar. Por exemplo, vai elogiar a tua filha, o teu filho, não importa, como você é inteligente, inteligente, inteligente. Aí, na primeira dificuldade que ele tem, o que vai acontecer? Meu pai mente para mim, eu não sou inteligente, eu não estou conseguindo. Além de achar que você é mentiroso, aquele elogio da inteligência não serviu para nada. Agora, se você vê ele fazendo algo e diz, nossa, nunca vi uma pessoa fazer isso desse jeito, como você é inteligente. Você elogia com base em fatos. Aí, quando ele estiver com uma dificuldade, ele vai pensar assim, uau, tá muito difícil de fazer isso. Mas eu sou inteligente, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo. Ele lembra dos fatos. Então, elogie seu filho baseado em fatos e não só em coisas eternas. Elogie, diga de vez em quando para sua filha, você é linda, de vez em quando, mas elogie muito mais o caráter, a inteligência, a capacidade, a organização, a honestidade, a solidariedade, quando ela ajuda uma outra criança. Esse tipo de valor você deve elogiar mais, aí os resultados vão ser bem melhores. Eu tenho uma pergunta para ele. Por favor, Giovanni tem uma pergunta, Marcos. Marcos, e quando... Olá, Giovanni. Quando, por exemplo, você tem, claro, irmãos e eles têm características distintas, né? E hoje a sociedade... você fala que alguém é inteligente porque vai bem numa prova de matemática, por exemplo. Isso não tem nada de autobiográfico, tá? Ih, já vi essa história. Meu irmão mandou perguntar. Mas quando você tem um que é muito artístico e outro que é muito matemático, e a sociedade valoriza muito aquele. Às vezes você elogiar por aquele dom que o outro não tem, não pode causar uma certa indisposição? Ou como que a gente resolve isso na prática? Excelente pergunta, Giovanni, porque isso, por trás, está um princípio que as pessoas entendem de forma errada. Trate todo mundo de forma igual. Uma ova, isso não funciona. Se eu tratar todo mundo de forma igual, eu estou cometendo injustiças. Por exemplo, eu tenho 2 metros de altura. Se eu for num cinema e as cadeiras são muito próximas, o que é absolutamente normal, eu não consigo ficar sentado confortavelmente porque meu joelho fica empurrando o cara da frente. Então, este cinema, ele não está adaptado para mim. Aí, o que eu faço? Vou lá no gerente reclamar. Sabe o que ele vai dizer? Mas eu trato todo mundo igual. As poltronas são iguais para todos. Percebe a injustiça? Então, não trate de forma igual ninguém, nem seus filhos. Por quê? E aqui vem uma coisa. Filhos que brigam muito, né? Porque brigar de vez em quando é saudável. Mas filhos que brigam todos os dias, filhos que têm inveja, têm ciúme um do outro, tentam passar rasteira no outro para que os pais amem mais a si mesmo em vez do irmão, isso é resultado de tratamento igual. Quando eu trato meus filhos de forma igual, eu cometo esse erro. Então, não faça isso. Por quê? Porque eles entram em competição. Vamos supor que o Usain Bolt, o campeão mundial de corrida de 100 metros, ele corre 100 metros em menos de 10 segundos. Ele é do meu tamanho. Se ele chega para mim e fala assim, nossa, você é do meu tamanho? Vamos apostar uma corrida de 100 metros? Eu vou cair na risada e falar assim, vá você, eu não sou atleta. Por que eu não vou competir?
porque eu tenho consciência da minha diferença. Agora, se o Usain Bolt for para um outro cara, um atleta, igual a ele, que também corre 100 metros e fala assim, vamos apostar uma corrida? Ele, opa, vamos. Eles vão competir. Por quê? Porque eles têm consciência da igualdade. Então, se os meus filhos são tratados de forma igual, eles criam uma consciência de serem iguais. O que eles vão fazer? Vão competir o dia inteiro e a tua vida como pai, como mãe, vai virar um inferno. Então, o que eu faço? Eu trato de forma igual e explico para eles que estou tratando de forma igual. Eu amo muito você, meu filho, muito mesmo. Fale isso num momento sozinho com o teu filho. No outro dia, você fala para o outro, eu amo muito você. E aí, na hora que você vai dar uma bronca nos dois, você diz assim, vocês sabem que eu amo vocês. E você pare com isso, e você pare com isso. Você dá a bronca e eles aceitam. Se você não faz isso, sabe o que vai acontecer? Foi ele que começou, é ele que... Eles ficam acusando, mas por que eles acusam um ao outro? Para ganhar o seu carinho, o seu amor. Mas eles já têm certeza disso, porque você trata eles de forma diferente, você trata segundo a personalidade de cada um. Pronto, resolve os problemas. E Marcos, em casa, tem momentos, tem muitos pais fazendo isso hoje em dia, que eu tenho visto já também, que é momentos em particular com seus filhos. Então tem um momento com o filho, né, o mais novo, faz uma atividade com ele, sai com o filho mais velho, vai para um cinema, e não fazer tudo junto, né? Então acho que isso ajuda também essa individualidade do ser humano. Perfeito. A construção da personalidade de cada criança envolve um olhar particular. Isso só acontece quando a gente lida com a criança de forma particular. Então, sim, faça programas individuais com os seus filhos. Um final de semana, um sábado lá, você sai com um deles, deixa o outro em casa, com a avó, com a tia, seja lá com quem for. Daí, naquela tarde, você faz as coisas que ele gosta, brinca com as coisas que ele gosta, e aí no meio da tarde você fala assim, filho, eu tenho que te contar uma coisa para você lembrar pro resto da vida. O quê? O que que é? Amo muito você. Aí numa outra vez você faz com outro a mesma coisa. Outro passeio, outro lugar, você brinca de outras coisas, mas a frase é a mesma. Eu amo muito você. Então, por exemplo, você estava falando do artista e o outro é bom na matemática, né? Nossa, como eu admiro o teu jeito de lidar com os números. Você tem um raciocínio fantástico. Para o outro, você diz, como eu admiro a tua capacidade de perceber a beleza, a arte. Você é um artista. Isso é muito lindo, meu filho. Então, você valoriza as particularidades de cada um. Não compare. Ah, mas teu irmão sabe bem mais matemática do que você. Pronto, ferrou tudo. Nunca compare, mas enalteça, elogie as diferenças de cada um, porque cada um é diferente. Ótimo, agora, Marcos, muito obrigada. A gente está encerrando, Giovanni. Puxa, pode, tá, por favor, conclui. Eu queria concluir, então, usando um pouco desse exemplo que o Marcos colocou, que para mim é fundamental. Você ensinar que o amor, ele não é meramente um sentimento. Não adianta nada você não se dedicar, você não se pôr a serviço do filho, você não passar uma tarde com ele, você não brincar, você não dar atenção, e você chegar no final do dia e falar que você ama ele. Ele nunca vai compreender, né? Então, o exercício do amor é um exercício de sacrifício mesmo, de você abrir mão do seu tempo, de você abrir mão das coisas que você deseja, e no final, depois de ele ver na prática o que você fez, você falar, eu te amo. Aí ele vai entender que amor é também passar tempo, é você dar atenção, é você dar carinho, mas é também, às vezes, você, olha, não vamos por esse caminho, vamos por outro. Então, o amor, além do verbal, ele precisa de tudo que vem por trás. O amor, na realidade, é uma decisão firme de agir com o amor, e não um mero sentimento que brota do nada, né? Isso vai ajudar muito a vida de constância no amor que o teu filho pode ter também, né? Ótimo, Giovanni, muito obrigado pela sua participação. Marcos, que alegria ter você aqui conosco. Você e Giovanni nos ajudaram muito a entender essa questão dos valores, das virtudes, e para que a gente ensine aos nossos filhos a não ser bobos. Eu acho que essa foi uma das grandes sacadas, né? De que sim, existe o bem e o mal, de que sim, existe o bom e o ruim, e que a gente tem que ensiná-los a não viver nesse mundo cor-de-rosa que não existe.
Gratidão, meninos, pela presença de vocês. Espero encontrar vocês em algum outro momento aqui no programa, viu? Um grande abraço a todos e até uma próxima. Um abraço, tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada a você aí em casa também. Espero que você tenha aprendido, assim como eu aprendi, assim como o Giovanni, que tem a Cecília, né, Giovanni, de 3 meses aí, tivemos uma grande aula. E se você perdeu alguma coisa, algum bloco, ou quer ver esse programa novamente e outros programas da grade, entre no nosso canal TV Evangelizar. O contato e o endereço está aqui para você poder acessar. Entre e assista esse e os outros programas do Universo Educação, que eu tenho certeza que vão te ajudar. Afinal, a educação transforma. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Vamos lá tirar uma foto então com o Marcos?